a mais uma live dos 40 arcanos menores numerados, a maratona. Eu sou Vainer Lira, um professor de tarô, e essa live tem como objetivo, assim como toda essa maratona, a levar você a alcançar a confiança na leitura dos 40 arcanos menores numerados. Eu sou Vainer Lira, professor de tarô, professor de baralho cigano, também astrólogo, e nesse domingo, hoje, eu quero falar para vocês sobre o 3 de espadas e o 3 de copas. Sejam todos desde já muitíssimo bem-vindos. Peguem suas canetas, papel e tarô, separem o 3 de espadas e o 3 de copas, porque hoje a gente vai entender como olhar essas cartas, como nunca visto antes, ok? Pessoal, alguns avisos antes. Eu quero dizer para vocês que a programação dessa segunda-feira tá muito 10. Além da programação também da semana. Eu vou a cada live que a gente for fazendo aqui de manhã, eu vou lembrá-los sobre o que vai rolar ao longo da semana. Mas eu quero já deixar claro que algumas das coisas vão, assim, ficar muito show ao longo dessa próxima segunda-feira, que eu quero trabalhar com vocês desde agora. Então, anotem aí. Amanhã, segunda-feira, normalmente a nossa maratona 40 arcanos menores numerados começa às 9 horas, ok? Então a gente vai falar amanhã sobre 3 de paus e 3 de ouros, ok? Muito bem. Na parte da tarde, às 17 horas, tem Vainer Lira Responde. O que a gente vai fazer lá? Vou pegar as perguntas de vocês, as perguntas também que vieram da live de ontem, da live de hoje e a live de amanhã. Nós vamos trabalhá-las, né, essas perguntas, essas dúvidas, lá no... Nós vamos pegar essas dúvidas, né, e trabalhá-las na live das 17 horas, ok? No Vainer Lira Responde. Outra coisa importante, às 19 horas a live é do Tarô em Foco. Qual é a live do Tarô em Foco? É a live em que eu falo para vocês sobre assuntos, né, relacionados aos arcanos. Mas durante essa maratona toda, essas 4 semanas que completam o nosso ciclo, né, de 40 arcanos menores numerados e que antecedem a nossa semana nova, que eu vou depois aqui divulgar tudo bonitinho para vocês. Tem outra, porque eu já estou preparando um novo movimento aqui pra gente. A gente vai fazer nessas 4 semanas um tarô em foco diferente. Então o tarô em foco da segunda-feira às 19 horas, ele vai ser o tarô em foco Special Edition Mentoria. O que vai ser a mentoria? Qual que é a diferença da mentoria, inclusive, para o Vainer Lira Responde? Vamos lá. Na segunda-feira às 19 horas, eu vou chamar alguns de vocês para fazer comigo a live, ok? Eu vou te perguntar, e aí, quais são as tuas dificuldades? E aí, qual é a tua dificuldade? Seja em atender profissionalmente, seja em precificar o teu atendimento de tarô, seja, né, na dificuldade de interpretar ou na tua segurança ao ler as cartas. Qual é, afinal, a tua grande dificuldade hoje para melhorar o teu atendimento, a tua leitura de tarô? Então a live amanhã às 19 horas, você vai entrar nessa live e você vai solicitar participação. E aí eu vou te ajudar, né, nessa mentoria para você resolver essa tua dúvida, ok? Então anota aí que é a hora de você entrar comigo na live. Às 19 horas. Às 17, Vainer Lira Responde perguntas do domingo hoje, de ontem, sábado, e de amanhã, segunda-feira, que rolaram nas nossas lives sobre os arcanos menores numerados, ok? E às 9 horas, amanhã, 3 de paus, 3 de ouros. Anotado? Todo mundo anotou? Todo mundo já guardou aí? 9 horas, 17 horas e 19 horas. Na terça-feira, outra dica show pra você. Nós também teremos 3 lives, aliás, nós faremos 3 lives de segunda a sexta. De segunda a sexta, 3 lives por dia. Todos os dias, às 9 horas, nós teremos a maratona dos 40 arcanos menores numerados, de segunda a segunda. Hoje é domingo, estamos fazendo. Então essa não muda. Na parte da tarde, nós teremos uma Special Edition, né? A Special Edition de um tarô em foco também, desenhado todinho para ajudar você a melhorar ainda mais a tua relação com o mundo do tarô. E essa Special Edition,
essa Special Edition, ela vai ser sobre Business Tarot, ou seja, as nossas principais dúvidas sobre como olhar o tarô e empreender, né, para conseguirmos ter uma vida com o tarô também profissional, igualmente digna e próspera, ok? Essa live também vai ser, eu já vou pegar o horário, depois eu vou confirmar aqui com o Amadeu, até o final da live a gente já traz, mas também vai ser de tarde, é que agora a minha anotação aqui ficou distante, mas vai ser de tarde às 15 horas. Ok? Às 15 horas. Eu vou depois confirmar direitinho, coloco lá no Telegram pra vocês, tá? E às 17 horas, adivinha? A nossa live do Wagner Lira Responde. Na quarta-feira, dia de baralho cigano. Então nós teremos a nossa live do 40 arcanos menores numerados, às 9 horas. Às 11 horas, aula, né, live do baralho cigano. Às 17, Wagner Lira Responde. Beleza? Na quinta-feira, mesma coisa, às 9 horas, nós teremos aula dos arcanos menores numerados, da maratona. Depois de tarde, vou também confirmar o horário, depois de tarde nós teremos o Tarô em Foco e esse Special Edition também. Esse Tarô em Foco da quinta-feira, ele é exclusivo para métodos. Eu vou analisar alguns métodos aqui nas nossas lives e vou falar para vocês como vocês podem olhar esses métodos de maneira ainda mais ampla, né? Porque a gente tem falado muito de arcanos, muitas cartas, a gente tem tirado dúvidas, né, das perguntas de vocês e respondido muito sobre os arcanos, mas lembrando que uma parte fundamental do nosso estudo também é o estudo das casas, das posições, dos métodos, né, dos spreads. Então, a quinta-feira é o dia pra gente falar disso e às 17 horas, o quê? Wagner Lira Responde. Beleza, na sexta-feira de manhã, 9 horas da manhã, a aula da Maratona dos 40 Arcanos Menores. Depois, às 11 horas, né, desculpa, eu falei errado, na quarta-feira, gente, não é 11 horas, tá? É 11h30. O encontro cigano da nossa live do baralho cigano é às 11h30 na quarta-feira. E das 11 horas é a da sexta-feira. Sexta-feira às 11 nós temos o Tarô em Foco, como igual que a gente teve na semana passada, porque também vou fazer nessas 4 semanas uma versão diferente do Tarô em Foco durante a maratona. E o Tarô em Foco da sexta-feira às 11 horas é o que? É uma entrevista. E eu vou trazer alguém também para compartilhar o seu conhecimento, o seu universo e a sua história aqui com vocês, tá bom? São pessoas que eu admiro, pessoas que já estão há muitos anos jogando tarô e que podem partilhar também suas experiências e suas histórias de vida para ajudar todos vocês a se inspirarem também a construir a sua própria jornada com o tarô, beleza? Então, sexta-feira às 11 horas. E à tarde, às 17, Wagner Lira Responde. Beleza? No sábado e no domingo, nós teremos normalmente a aula das nossas maratonas no sábado e no domingo, nós teremos normalmente a nossa maratona dos arcanos menores numerados, às 9 horas em ponto, tal como agora. Ok, todo mundo anotou, todo mundo pegou programação, a gente vai se ver bastante nessa semana, pelo menos 15 vezes, hein? Então, prepara, porque se você fizer que nem eu, ao final da semana que vem, essa semana que está chegando, você tiver participado dessas 15 lives, eu quero que você depois faça uma lista das coisas que você aprendeu sobre tarô nessa semana. Das coisas que você desenvolveu, pensou, ampliou o teu universo, aplicou na tua leitura. Se você participar dessas 15 lives até o final dessa semana, eu quero que você faça uma autoavaliação e veja o quanto você progrediu. Essa é a minha proposta para vocês. E eu vou dar os meus 200, 300%, já que a gente está falando de 3 hoje, meus 300% para fazer com que essas lives sejam impecáveis. Eu e o Amadeu estamos aqui imbatíveis. E você? Você também se compromete? Então é isso que eu quero que vocês também façam com vocês. Aí se comprometa. Papel, caneta, tarô e boa vontade. É o que você precisa. Ok? Pessoal, aí tá tudo certinho? Algum comentário? Se o pessoal curtiu a programação, gente, dá aí um joinha aí pra gente saber, viu? Quem tá vendo pelo YouTube também pode se inscrever no canal. Isso! Compartilhar. Pessoal, se inscrevam no canal do YouTube. Olha, o canal do YouTube,
Ele tá show, as lives estão lá. Algumas lives do Maratona ainda não chegaram, a gente publicou ontem a primeira, hoje publica mais uma e amanhã outra, tá? Então depois o pessoal que perdeu alguma pode rever, pode acessar, rever, né? Muito bem, então tá lá. Outra coisa importante é você se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Gente, se você quer me ajudar a manter a nossa atividade aqui a todo vapor, clica lá na notificação, ativa as notificações do canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, que isso ajuda a gente pra caramba. E se você quiser ainda mais me ajudar, né, nessa nossa maratona, compartilha com os teus amigos tarólogos, avisa a galera que você conhece e que gosta de tarô também, divide, coloca a gente, né, partilha nos teus stories que você tá aqui estudando com a gente, coloca teu papel, caneta e tarô e fala que você tá aqui com a gente. Essa é uma forma muito, muito bacana de você me ajudar e de promover, né, a nossa maratona, que tem como objetivo chegar ao maior número possível de tarólogos. Então, esse é o meu pedido pra você, tá bom? Deixa teu like, compartilha, avisa os amigos. Isso é uma forma de contribuir, retribuir pra gente, é o que eu te peço, tá bom? Vamos lá, que hoje a gente vai falar do número 3. Sem contar, galera, que quem não tá ainda no meu canal do Telegram, entra agora. No link da bio, lá do Instagram, você vai encontrar o acesso para o meu canal do Telegram, em que todo dia eu coloco milhares, né, de informações em um só áudio, para você ter assim um insight atrás do outro e melhorar ainda mais a tua percepção, as tuas reflexões sobre tarô, certo? Então, se você não está ainda no canal do Telegram, se você estiver, coloca aí o hashtag Telegram, que eu sei que você é de lá e a gente vai trocar mais ideia hoje, beleza? Coloca aí o hashtag Telegram, que eu sei que você é de lá e a gente, né, já sabe que você é da nossa comunidade ali do canal. Beleza? Vamos lá! Ufa! Ai, falei tudo! Vamos lá, gente! Quem está me acompanhando sabe que eu vou te mostrar aqui o princípio das coisas. Beleza? Qual é o princípio? O As. A partir do caos. E o caos podia ser assim, né? Vamos fazer o caos assim. O caos se aglutina e forças se exercem sobre ele para que ele o quê? Se manifeste. As. Das ideias, das emoções, das energias, das matérias e das densidades. As. Se expandindo sem limite, sem obstáculos, porque ele é o primeiro. Depois, nós aprendemos também e estudamos, avaliamos aqui com profundidade que toda ação possui uma reação, né? Então, se há uma força expandindo, há também uma força contraindo. Se há luz, a sombra também se projeta. Se existe o gasto de energia, né? Aliás, se existe a emissão de energia, há também o gasto dela, o gasto da energia. Se existe a matéria, existirá também a antimatéria. Se existe o calor, o quente, existirá a ausência do calor, que é chamada de frio. E aprendemos isso também. Ou seja, se existe o princípio do pensamento e das ideias, existe também a ausência dela, ou a contraposição dela. Se existe o princípio do sentimento, existe também, na mesma medida, o oposto desse sentimento. Se existe a energia, existe o consumo dessa energia. Se existe a matéria, existe a ausência dela. Aí, uma das coisas que eu propus a você nas aulas, nas lives sobre o 2, é que existe o símbolo do Tau. Lembra do Tau? Um círculo dividido ao meio com uma face branca e uma face escura. Essa face escura e essa face clara, elas têm dois olhinhos,
aqueles dois olhinhos ali? Primeiro entenda que existe uma face yin e uma face yang. E tudo no universo se dá nisso. Quando juntamos a face yin e a face yang, imagine que aquelas duas partes do tal são como gametas. Gametas masculinas e femininos, né? Um gameta masculino, um espermatozoide e um óvulo. Quando ele se junta, ele se manifesta em energia vital. E aquele olho abre, formando um parzinho de olho, um olho claro no lado escuro e um olho escuro no lado claro. Vocês já viram isso, né? Por isso que ele tem duas bolinhas dentro. Aquilo indica que em toda sombra há uma luz. E em toda luz há uma sombra. E eles vivem, eles se juntam em perfeita harmonia. Quando isto se dá, quando esses princípios, no 1 não há vida ainda, no 2 tampouco. O que há a vida é o 3, porque em tudo existe as duas polaridades. É aí que se manifesta a vida. É aí que se manifesta o impulso vital. É aí que começa o jogo, o 3. O 3 é o movimento, né, do tal, porque a gente fala no tal que existe o yin e o yang, o yin e o yang, o yin e o yang. Mas se você for estudar a filosofia taoísta, né, o taoísmo, ele vai dar pra gente a ideia de que existem sim as 3 manifestações. O que são as 3 manifestações? Ele diz assim: o 1 originou o 2. O 2 originou o 3. E o 3 originou todo o resto. Isso é muito profundo nessa filosofia, né? Inclusive é assunto de debate entre eles há séculos. O que acontece? O 1 manifesta a sua oposição. O 2 manifesta o 3. Porque é o feminino que dá o quê? Que dá a vida. Isso é uma sabedoria imensa. Vamos parar antes de chegar no 3 a tudo. O princípio do macho, o princípio do masculino, o princípio ativo, o princípio yang é o princípio primordial, é o primeirão. Ele é para fora, ele é ativo. E ele dá origem às sementes. O princípio feminino é o princípio fêmea. Receptor é o princípio passivo, é o princípio receptáculo. Por isso é o princípio que recebe as sementes e, tendo a semente dentro de si, vai dar forma a essa semente. Então é o princípio feminino que origina a vida. É como se o princípio feminino fosse o vaso em que as coisas ganham sua forma. E isso acontece, né, na visão fisiológica, biológica, dentro do útero das fêmeas. Beleza? Então o masculino põe a semente. Por isso que o masculino ele projeta, ele ejacula as sementes em todas as espécies. O pólen é isso na planta, né? O pólen é isso. Ele sai, ele vai ser levado pelo vento, pelos pássaros, no corpo dos pássaros ou dos insetos. Então a flor masculina, ela fica levando pólen, gametas. A ejaculação nos mamíferos, nos machos, enfim, é a mesma coisa, né? As sementes sendo projetadas. Percebe que o masculino é sempre para fora? Depois as fêmeas, inclusive nas plantas, né? Existe o meinho da planta que pega o pólen da outra planta e aí ele coloca, que é o que o beija-flor faz. Ele fica, né, beijando a flor e dentro daquele receptáculo entra um grãozinho de pólen que vai fecundar, germinar a flor, para depois termos o fruto. Eu adorava botânica, sempre gostei. E aí a gente tem depois o fruto, né? Por isso que eu digo, né, que a primavera é quando as flores e as plantas estão o quê? No Tinder. Elas estão o quê? Paquerando, né? E aí a gente tem a formação da vida. A vida é o 3. Vamos olhar de relance, de sobrevoo, os arcanos maiores.
o princípio masculino no mago, o princípio feminino e virgem na sacerdotisa, na papisa, né? E a gente encontra o que no 3? A mulher madura, a mulher gestante, a mulher grávida, que vai dar à luz. Então o 3 também fala de vida lá nos arcanos maiores, né? E aí a gente volta aqui para os arcanos menores e é aqui que existe o dinamismo. É aqui que os naipes começam a ganhar o quê? Movimento e expressão. Como? Vamos falar hoje de 2. Espadas e copas. Eu tenho, sejam bem-vindos, as de espadas e as de copas. No 3, se eu tenho o entendimento da vida, no 3 de espadas eu tenho o entendimento do quê? Da decisão. Eu tomo a decisão. O 3, ele é facilmente, né? Só um minutinho. O 3, ele é, se a gente for olhar, o 3 é um número muito intrigante. Ele aparece em várias coisas, em várias manifestações, né? Antes de eu falar aqui um pouco do 3 de espadas. O 3 é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? São 3 princípios masculinos, né? E é curioso a gente olhar isso, né? Porque isso foi uma contraposição da igreja, né? Desses 3 princípios masculinos, que depois vai fundamentar muito o patriarcado, vai fundamentar muito aí as doutrinas patriarcais, o pater, o dono do engenho, tudo assim, todas, né? A figura do masculino, a figura da própria igreja com padres sendo líderes, né? O que a gente tinha antes? Nós tínhamos também a face da deusa, nós tínhamos antes das religiões cristãs, nós tínhamos as religiões pagãs, e nós tínhamos o exato oposto. Nós tínhamos 3 figuras femininas, nós tínhamos a deusa, tínhamos a lua, né, nas suas 3 expressões. Quem nunca viu assim a imagem da deusa triluna, né? E tem a jovem, a adulta e a anciã. A própria deusa Hécate nas suas 3 faces, né? Também a jovem, a adulta e a anciã. E aí depois com o cristianismo a gente começa a ter 3 faces, né? As 3 faces não mais da deusa, mas as 3 faces do Deus. Quais são as 3 faces do Deus, né? A face do homem encarnado, Jesus, a do homem divino, né? A do homem ainda espiritual, que é a face de Deus, e a terceira face, né? É a face somente espírito, que é o Espírito Santo. Né? Então a gente também tem aqui, percebe como o mundo antigo, pagão e o mundo cristão, eles polarizavam, né? Entre as faces da deusa e as faces do Deus. Então a gente teve, e no fundo, né? Cada um puxou por uma polaridade, mas a expressão era 3, a vida, né? Se manifestava nessas 3 faces. Falei inclusive já no áudio do Telegram sobre as fúrias, né? E que as fúrias, né, elas tinham também essa expressão de castigos como 3 mulheres. O 3 aparece muito, é muito comum. Quando a gente olha filosoficamente, as pessoas dizem assim, você tem 2 alternativas só. Isso não é ter alternativa. Você não tem escolha com 2 coisas. Porque ou você tem um ou você tem outro. A verdadeira escolha, ela acontece quando nós temos, no mínimo, 3 opções. 3 opções é o mínimo para você ter direito a uma escolha, na verdade, né? Então a gente percebe que esse 3 é um número que há muito tempo vem aí falando conosco. E a partir do 3, se a gente for olhar para a matemática, vamos olhar para a matemática. Se eu tenho 1, eu tenho um ponto. Com 1, eu só consigo um ponto, né? Eu não consigo fazer nada. Ali um ponto, as. Com 2, eu tenho outro ponto, numa outra direção, oposta àquele ponto. Não importa, se eu coloquei aqui, não importa onde eu for colocar, esse ponto está oposto a este. Quando eu ligo esses 2 pontos, eu tenho uma reta. Em matemática, 2 é uma reta. Beleza. Quando é que surgem as figuras geométricas? Quando nós temos um terceiro ponto. Então eu tenho um ponto aqui e um terceiro ponto, portanto eu saio da reta para criar uma forma geométrica,
né? Por isso que o 3 é tão associado a triângulos, porque é o mínimo, é a forma geométrica mínima na matemática. E todas as outras figuras geométricas podem ser reduzidas a triângulos. Beleza? Ah, pera lá, vai. Então, vamos falar então de triângulo aqui no número 3 de cada naipe? Vamos. Observemos então a construção, né, no 3 de espadas, destes mesmos princípios. Primeira espada, o as. Eu tenho uma ideia. Segundo as, eu tenho uma ideia igualmente importante, relevante, mas oposta. Beleza? Isso se configura a dúvida, a hesitação ou, né, ou a trégua, ou o acordo lá do 2. E o 3, a terceira espada, é a espada da decisão. Está decidido isso. É a vida de fato, é o movimento de fato, é a decisão real. Enquanto lá no 2 de espadas eu tinha 50-50, aqui eu tenho não. Quem ganhou é fulano. Quem vai levar é cicrano. Quem vai fazer é beltrano. Né? Aí o pessoal, mas Wagner, o 3 de espadas é uma carta de sofrimento. Tem barulho aqui, gente. Mas Wagner, o 3 de espada é uma carta de sofrimento. O 3 de espadas é aquela carta que a gente tem aflição, dificuldade, né? Que a gente está tomando decisões que partem o nosso coração. Claro, porque lembra, em espadas não há espaço para mimimi. Em espadas, ou você mata ou você morre. Por isso que é um naipe tão difícil quando a gente olha, né, as cartas todas dos naipes de espadas, a gente vai ver esse é o tudo ou nada de uma espada, né? Ou vence ou perde, não tem meio termo. E o 3 de espadas, né? O 3 de espadas é a carta que representa um grande coração. Este coração ladeado de nuvens e chuva, emocionalidades, não esqueça, emocionalidades. E coração não remete à alma. Falei disso numa das nossas lives do Encontro Cigano, na semana passada agora, sobre a carta do coração. O coração não é o símbolo da vida, o símbolo da alma. O coração não é o símbolo do que tem mais profundo dentro de mim. Vem a espada e crava e corta. Não importa, doa quem doer, está tomada a decisão. A trégua está desfeita e está tomada a sentença. É isso que você precisa entender no 3 de espadas. Tomar uma decisão independente de privilégios das partes, de preferências e de emocionalidades. Aqui estabelece o terceiro ponto, portanto, a decisão, né, justa de um juiz e que sobrepõe-se aos outros pontos de vista. Beleza? Tem uma pergunta, Amadeu? Da live, a pergunta é do nosso querido aluno Alma Guitana Tarô. Olá, Léo! A pergunta dele com hashtag Telegram é a seguinte. Wagner, o que você poderia nos falar sobre o 1 mais o 2 é igual a 3? O mago mais a sacerdotisa é igual a imperatriz. Se tratando do 3 de espadas. Foi isso que eu fiz, Léo. Eu olhei o as de espadas é o princípio da ideia. Vamos dizer assim, eu tenho uma ideia. Eu vou trazer algo bem banal pra gente ficar bem claro, tá? Vamos comer fora. Eu falo. Aí vem o namorado, a namorada e diz assim, não, quero comer comida caseira, em casa. 2. Estabeleceu-se a guerra no casal. Espadas. 2 opiniões boas, mas contrárias. Aí vem o 3 e diz o seguinte, geralmente vem dela, brincando, mas geralmente vem dela. Então a gente vai pedir iFood, vamos pedir uma comida, é comida de fora, comida em casa, tá certo? Acabou essa discussão, estamos aqui junto. É a junção dos dois, de fato,
né? Por isso que é a união das oposições do 2, já agora, né, no 3. Só que é o seguinte, vamos analisar esse casal. Ele queria comer fora, comida diferente e também ver gente, sair de casa. Ela queria comer comida caseira. Em casa ela queria comidinha de casa, em casa ela não queria sair, ela queria ficar o quê? Vendo, né, ali de pantufinha. Quando a gente faz a decisão, os dois lados tiveram que renunciar a um ponto. Ele teve que renunciar o desejo dele de ver pessoas e de sair de casa, mas ele ganhou o quê? Ele ganhou a comida de fora, a comida diferente. Ela manteve a pantufa dentro de casa, mas ela não comeu a comidinha caseira que ela queria. Ponto. Sem choro, nem vela. 3 de espadas, tomada a decisão. Ponto. O meio termo, que atenda. Ou poderia ser diferente. Ela poderia dizer o seguinte, vamos comer dentro de casa e acabou-se. Tá acatada. Vamos comer fora e acabou-se. Tá acatada. Essa terceira espada, ela é uma espada que corta ao meio, né? Vamos voltar aqui, ó. Esta terceira espada do 3, ela corta no meio o impasse. Esta carta é a carta que dissipa e desfaz a trégua e transforma em decisão final. Esta carta é a carta que desempata na briga, desempata o duelo, desempata a competição. Só pode haver um primeiro lugar. Não existe 2 no primeiro lugar. Existe um primeiro lugar, e existe um segundo lugar, e existe um terceiro lugar no pódio. Acabou-se. É isso, tá? Vamos trazer para nossa interpretação. Vamos trazer para o nosso dia a dia esses conceitos. Ai, vai na consulta. Ai, vai, né? Ai, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Meu filho todo dia chega em casa bêbado, não trabalha. Todos os dias meu filho pega tudo que a gente faz dentro de casa e leva pra rua e não sabe, a gente não sabe onde ele fica, onde ele tá. Beleza. O que era o 2? O 2 aqui era ela ter um problema e o filho ter uma folga, que é o que ele fazia. Beleza? 2. Não há decisão ali estabelecida. Vem o 3 de espadas e você diz assim pra sua consulente. É o seguinte... Por que você não disse nada ainda? Ai, porque eu amo meu filho. Porque meu filho, porque Carlinhos é assim. Ninguém segura Carlinhos. Aí você vem com 3 de espadas e diz pra pessoa o seguinte. Dona Rita, seguinte. Nomes fictícios, tá, gente? Que eu adoro dar nome pra, enfim, exemplo. Dona Rita, seguinte. A senhora vai ter que tomar uma decisão. Qual que é a decisão, dependendo das outras cartas? A senhora vai ter que dizer sim pro seu filho ou não para o seu filho. Não fique reclamando do que você não diz. Imponha-se. Ainda que doa, ele não vai me ouvir, ele vai ficar bravo comigo. Imponha-se. Ponto. Sua casa, Dona Rita, não é a casa da mãe Joana, é a casa da mãe Rita. Não da Joana. Percebe? 3 de espadas. Tome uma decisão. Algo mais dramático. Chega o médico e diz: Seu João, sua esposa está em estado grave. Opa, que estado grave? Nós teremos problemas no parto, na cesárea. Ela teve, sei lá, uma eclâmpsia, alguma coisa assim. E aí, eu tô trazendo isso não é para consulta, tá? Que fique muito claro. Eu quero que vocês ouçam a situação crítica da coisa. Vou dar um melhor exemplo. Esses dias eu tava vendo um episódio de The Good Doctor. E nesse episódio do The Good Doctor, tinha a cena de irmãs gêmeas. Essas irmãs gêmeas, elas tinham um problema. E lá no The Good Doctor, uma tava falhando o coração e a outra tava falhando não sei que órgão. Aí, o médico chega pra mãe das gêmeas e fala o seguinte... a gente precisa muito... Gêmeas siamesas. Elas eram gêmeas siamesas, segundo Amadeus, exatamente. Aí eles chegam pra mãe e dizem o seguinte: olha, a senhora vai perder as 2 filhas, mas uma está perdendo o coração. Se
a gente pegar o coração da gêmea siamesa que tá bom, a gente consegue salvar com este coração a outra gêmea. Qual filha a senhora decide salvar? 3 de espadas. Era uma decisão. Pô, decidir qual filha você enterra e qual filha você salva com um só coração na mão? E aí? Isso é a gravidade de um 3 de espadas no máximo, sabe? Você precisa tomar uma decisão independente de qualquer dúvida, de qualquer dor, de qualquer emocionalidade. Você precisa chegar a uma resposta. Porque em espadas só pode haver um vencedor e um perdedor. Não há espaço para amigos. Gente, espadas não é o naipe. Não é o naipe do programa da televisão matinal, que a gente vai ver Xuxa, TV Colosso. Olha como eu sou jovem. Xuxa, TV Colosso, né? Espadas é programa da tela quente. Espadas é programa do Super Cine Madruga, entendeu? É um dia de tiroteio, Velozes e Furiosos. É aqui que a gente tá. A gente tá falando de espadas, entendeu? Não estamos falando de comédia com Ed Murphy. Estamos falando de quê? De o massacre da Serra Elétrica. Então, é em espadas que a gente precisa tomar as decisões que muitas vezes, né, batem na nossa mais profunda ferida. 3 de espadas. Beleza? Tem pergunta? Temos uma pergunta com hashtag Telegram lá do Facebook. Hashtag Telegram, Facebook. Kelly Orlandi perguntou o seguinte: o 3 então pode ser considerado como o resultado? Sim. O resultado, ele pode ser o efeito ou pode ser a causa. Quando que ele é efeito, né? É quando, se você não decidiu, a vida vai decidir por você. Ponto. Que nem no caso das gêmeas siamesas lá da série The Good Doctor. Uma hora uma das gêmeas morre. Aí eles são obrigados a pegar o coração e transplantar na menina que não queria o coração da irmã. Ela não queria matar a irmã. Entendeu? Então é resultado. Como causa, né? A pessoa foi no tarólogo e ela tomou uma decisão. Ela disse, olha, Carlinhos não vai mais morar com a gente. Carlinhos fica o quê? Fora de casa. E aí Carlinhos é obrigado a se virar e ser gente. Ponto. Efeito. Entende? A causa para gerar um melhor efeito. Então é a mesma coisa isso. O 3 de espadas é uma carta muito legal. Não se intimidem com essa carta. O problema das pessoas não é tomar decisões. Vou voltar aqui. Nunca se esqueçam disso, meus amores. O problema das pessoas com o 3 de espadas não é a tomada de decisão. A tomada de decisão é uma libertação. A tomada de... Vou repetir. A tomada de decisão é uma libertação. O que impede as pessoas de gostarem do 3 é esse coração aqui. Ou seja, ai, mas ai, mas ai. Ai, é esse que é o problema. O problema está o quê? Nas emocionalidades. E aqui em espadas não há tempo para isso. Você tem que ser igual o Spock. Toma uma decisão com a cabeça. Ponto. Entendeu? No positivo, opa, olha, decisões acertadas, a senhora precisa sim decidir isso, a senhora precisa sim trabalhar essa questão, né? Realmente, agora é hora de ser racional. Negativo, que é o oposto. Você não acha que você está sendo muito ferro e fogo? Você não acha que essa decisão está desconsiderando a opinião, o sentimento dos outros? Você não acha que você está se sentindo muito o rei da cocada preta e impedindo que as pessoas expressem os seus argumentos e você vem igual uma motosserra passando pelas pessoas? Perceba que é a mesma expressão, né? Gente, a vida está no tarô. E em diversos momentos da nossa vida, nós precisamos respirar fundo e escolher. Esse é o problema do 3 de espadas. As pessoas não querem escolher. As pessoas não querem tomar partidos. Lembrando que não tomar partido é abster-se, e abster-se é contribuir para que o pior vença. Se você concorda com algo, participe ativamente desta posição, que é a tua postura, que é o teu partido, que é a tua opinião.
né? Ficar sempre à margem é dar espaço para que o mal tome conta das coisas. Então é importante sim. Um dos maiores aprendizados do Três de Espadas é o nosso dizer sim e o nosso dizer não para as coisas. Por isso que é tão difícil, né? Eu vejo em consulta isso direto. Quando eu atendo as pessoas, quando eu vejo os alunos também, eles falam, ai professor, lá veio o Três de Espadas. Eu digo, não tenha medo. Não tenha medo de tomar decisões. Não tenha medo de dizer sim para as coisas e não tenha medo de dizer não também. É importante. O problema, gente, não é esse coração. Sabe o que as pessoas têm quando olham o Três de Espadas? Elas ficam com dó do coração. O coração aqui é a tua distração. O naipe é de espadas. A solução, a saída, são as espadas. As espadas representam a carta, não o coração. Então não se iluda. A própria carta já te trola. Ela fala assim, ai, tenha pena de mim, coração vermelho querido. Eu amo o coraçãozinho rosa. E eu não gosto de espadas cravadas. Claro, mas a carta não é um coração cravado. Não é esse o nome da carta? Um coração ferido. O nome da carta é Três de Espadas. E, portanto, são as espadas que são as protagonistas, as espadas que são a solução, as espadas que são a força, não o coração. Entenderam? Tudo certo aqui? Podemos ir pro Três de Copas? Por favor. Três de Copas, o mesmo processo. As de Copas, brota um sentimento. Dois de Copas, um sentimento contrário, na mesma intensidade, mas na direção oposta. E eu contei a você que o naipe de Copas é um naipe que é yin, feminino, e que se mistura. Lembra disso que eu falei várias vezes? Gente, o 2 de Copas, ele é diferente. E isso também vale para o 3, como vale para todas as outras cartas de Copas e Espadas. Espadas é assim, ou esta ou aquela. Ou uma ou outra. Aí vem o 3 de Espadas e diz, acabou a palhaçada. Acabou a rixa. Copas é in, para dentro, feminina. Ela agrega, ela aglomera, ela integra, ela funde. Então eu tenho uma taça, as de copas. Duas taças, 2 de copas, que se fundem, lembram? Tem ali assim o caduceio, temos ali o leão vermelho lá no leite. Muito bem, eles se fundem. E o terceiro? A terceira taça, ela dá vida a essa integração. Então a terceira taça é aquela taça que diz assim pra ti, com muita profundidade, né? Partiu esquenta, partiu happy hour, partiu alegria. Porque se eu dissesse pra você lá que o Tao é o Yin e o Yang e que a terceira força do Tao é o princípio da vida, a terceira gotinha dessa carta é a carta que se junta, é a água, é a gota que se junta para fazer um outro líquido. Eu vou te contar uma coisa sobre química. Se você tem uma solução, qualquer que seja essa solução, e ela é um equilíbrio químico, né? Existe, né? Vamos dizer assim, a água. Vou dar um exemplo, tá? Porque todo mundo conhece a fórmula molecular da água. H2O. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas a água, ela tem H2O de um ponto. Ela tem, do outro ponto, ela tem o H e ela tem o O. Ou seja, ela tem um equilíbrio dos componentes água e não água junto. É isso que faz a água ser água, ou seja, o terceiro elemento. Portanto, todas as coisas, todos os líquidos têm em si 3, no mínimo. E é aí que a festa começa. Quando a Pamela descreveu essa cena, ela se inspirava muito nas cenas das peças de Shakespeare, né? E aí a Pamela trouxe esse 3 de copas, como um dos símbolos, né, da alegria, do contentamento. Porque em copas, se eu tenho 2 coisas opostas, a terceira dá a liga. É em copas que eu recebo o terceiro ingrediente. E como é um elemento in, como é um elemento para dentro, como é um elemento que funde, eu não tenho problema com o terceiro coleguinha.
né? Eu não tenho problema, porque a gente vai ser feliz junto. Em espadas, eu não quero uma outra pessoa, eu não quero uma outra opinião, eu não quero uma decisão. É espadas, mas copas, eu quero. É gostoso. Vamos junto, vamos pro esquenta, vamos pro happy hour, vamos pra balada, vamos ser felizes, vamos aglomerar os nossos sentimentos. E em copas, em copas, o outro é bem-vindo, mais um é bem-vindo, chega junto, tem mais espaço na mesa. A água gosta de quantidade. E o número 3, que é o número da vida, e a água, que é um elemento também da vida, dá uma boa junção. Então é no 3 de copas que existe a vida. Existem as águas que correm livremente, existem as águas que fluem livremente. Aqui nós temos a expressão sim das 3 fêmeas, né? Naipe yin, elemento yin e número yin. Então nós temos sim as 3 faces da deusa, a triluna, até mesmo a Santíssima Trindade. Porque são 3 manifestações o quê? Da mesma energia de pontos de vista diferentes. Então o 3 de copas é a fusão, ele junta, ele não é de dividir como espadas. Então vamos interpretar o 3 de copas nas leituras. Eu quero muito resolver a minha tese de mestrado, eu estou sofrendo muito com isso. E aí vem o 3 de copas. Cara, se divirta. Não tome isso como um peso. Leve essa jornada como algo positivo para sua vida. Celebre o que você já fez e celebre o que você fará. Ah, mas eu não estou conseguindo. Claro, você precisa o quê? Fundir forças. Minha sugestão, peça ajuda para o seu orientador, converse com outro colega. No mínimo umas 2 energias, né? Que eu acrescento ali na pessoa. Então, pega a energia do teu professor, chama algum colega. As pessoas não vão se negar a ofertar a você outras forças, outros recursos. Vão dar de beber para você, para que você o quê? Alcance melhores entendimentos, melhores resultados. Não perca a referência do coletivo. O 3 de copas, o quê? Ele pede essa junção. Então, e no negativo? Eu tô fundindo demais. Eu tô indo muito com as outras. Aqui são as Maria vai com as outras, né? Aqui eu tenho as 3 cajazeiras, fofoqueiras. Eu tenho aqui no 3, né, do 3 de copas negativo uma expressão de excessos de alegria. A pessoa ela já não sabe mais a sua opinião. Ela tá sempre com a opinião das colegas, tá sempre com a opinião dos outros, tá sempre fazendo as coisas com todo mundo e não sabe mais quem é. Ela se funde demais. O 3 de copas é o quê? É o princípio da vida. Então aqui eu tenho uma vida de excessos. Não falei que é muita água? Uma vida de emocionalidades, uma vida só de sentimentos. São aquelas pessoas que tudo sente muito, que tudo dói muito. Aquelas pessoas blue, né? Que estão sempre sentindo. E sempre o quê? Se super excitando nos sentimentos. 3 de copas negativo. 3 de copas positivo. Também fala de devoção, celebrar. Também fala de festejar, festa. Também fala de alegrias. É quando tenho a água yin, a água yang. É quando eu tenho a água yin, a água yang. E eu tenho a vida se manifestando. O 3 de copas é a carta da vida. É a carta da alegria. Vocês têm que entender o seguinte, que o número, ele é uma força. O naipe também. Então existem naipes que vão melhor com alguns números e ruim com outros. Isso acontece no 3 com muita tranquilidade. E acontece no 2, acontece no 1. Principalmente porque em espadas eu não quero coleguinha. Então o 2 já não me faz bem. Como assim outro? Quem disse? O 3 então, detesto. Copas gosta do 2. Copas, ai que delícia, vem junto. No 3, dobrou, triplicou, tô muito feliz. Vem junto. O número 3 para espadas vai bem. Aliás, desculpa. O número 3 de espadas, o número 3 para espadas é muito difícil, mas necessário.
O número 2 para espadas é muito complicado e ele não gosta. O número 3 para copas é ótimo. E para 2, o número 2 para copas também vai muito bem. Vocês têm que entender essa dinâmica. Amanhã nós trabalharemos o 3 para paus e o 3 para ouros. E a gente vai ver também essas manifestações de combinação entre a força número e a força naipe. Ok? Até aqui, gente, a gente tem um tempinho ainda, eu consigo responder algumas perguntas que vão vir do 3 e do 3 de espadas e do 3 de copas. Vamos lá? Vamos lá, pergunta com hashtag Telegram da Clara Intuição. Olá, Clara. Ela perguntou o seguinte: essa carta seria, no caso, o 3 de copas. Essa carta seria expandir nosso sentimento e compartilhar essas emoções com os demais? Perfeito. Vida, manifestação, copas. Copas é o seguinte, gente. Uma tacinha de vinho, outra tacinha de vinho, 3 tacinhas de vinho, então dá pra todo mundo beber junto. Vem junto, chega com a gente. Por isso que é uma carta de celebrar. Vamos lá, pergunta agora também no Instagram da Débora Fessel. Olá, Débora. Ela perguntou: essa carta pode anunciar uma gravidez? O 3 de copas? É. Precisava de mais combinações. Precisava de mais cartas para poder chegar nisso, tá? O que eu posso dizer porque assim, gravidez, vamos tentar entender o princípio simbólico disso. Eu preciso das energias yang, né? As sementes, as energias femininas, né? Que são o forninho, né? Que é o receptáculo. E eu preciso ainda da fusão deles. O 3 de copas, ele pode falar de um período muito fértil da mulher, né? O ciclo tá rodando direitinho, né? O ciclo porque a mulher tem essa coisa do ciclo, né? Menstrual dela, lunar dela. Então, assim, eu tenho aqui o momento em que o útero está se formando, o momento que o útero está formado. Quando eu digo útero, gente, tá? É o ciclo menstrual. E o momento em que ele está o quê? Se desintegrando. É a menstruação, de fato, tá? Então, nós temos esse ciclo. Então, aqui, se a moça pergunta: olha, eu quero engravidar, como é que estão as coisas? No positivo, opa, teu ciclo tá ok, tá tudo fluindo. As tuas águas estão beleza. No negativo, as tuas águas estão correndo demais. Então, pode sim indicar, e já que são líquidos, né? Hemorragias, um ciclo desregulado, um ciclo tendo excessos, problemas, um período menstrual longo demais, não tá rolando. Então, mais do que a gravidez em si, eu falaria aqui, por ser um naipe em copas, mas eu falaria da questão do ciclo da moça, no ciclo menstrual dela, tá bom? E aí, se vem boa essa carta, se vem positiva, a gente tem aqui uma facilidade para alcançar a gestação, tá? Muito bem, mais pergunta. Uma última pergunta aqui, Ei. lá pelo YouTube, o Ati Araújo Fonseca. Olá, tudo bem, querido? Perguntou o seguinte: a carta 3 de copas pode ser interpretada de que maneira em relação a dinheiro? Opa, os excessos ou o bom uso. Vamos lá. Dinheiro, 3 de copas, positivo. Cara, você faz bom uso do dinheiro. Opa, você aproveita o dinheiro que você tem. Opa, você celebra com o dinheiro, você partilha o dinheiro, você usa bem os recursos financeiros. Ah, a pessoa também pode dar festas, não dá? Ela não pode fazer celebrações com o dinheiro e aplicar bem o dinheiro. Ela é uma pessoa que comemora cada moeda que ela alcança, que ela conquista. E no negativo, ela joga dinheiro fora. Trata o dinheiro como se fosse, uma fonte inesgotável. Dinheiro no 3 de copas negativo. Ai, o quanto que é mesmo? Tá aqui, ó. Tá, ó. É uma displicência em relação a valores. É um excesso. Sabe aquelas pessoas que ganham uma bolada de dinheiro, assim, né? E no outro, ganham na loteria e aí depois de 2 anos você vai ver ela não tem mais nada? Por quê? Porque tiveram um padrão 3 de copas negativo, tá? Vou dar um exemplo com o 3 de espadas. Valores do 3 de espadas. É aquela pessoa que só toma, né? Só tira R$1 do bolso depois de avaliar bem, né? Tudo aquilo que ela pensou que se aquele dinheiro vai ser bem aplicado, se vai perder. É uma grande análise de prós e contras, de possibilidade de investimentos.
E aí ela toma decisões sempre, às vezes, muito com a cabeça, ela nunca toma uma decisão emocional em relação ao dinheiro, o que é bom. No 3 de espadas negativo, é aquela pessoa que nunca prioriza, ela não vê o valor do dinheiro, o que o dinheiro pode proporcionar. É o oposto do 3 de copas. Ela só pensa em quê? Em matemática. Ela só pensa na calculadora. Eu tenho que ter dinheiro, ponto. Ela não aproveita o dinheiro. Ela tá toda hora tomando decisões pautadas pelos números e jamais ela usufrui do dinheiro. Ela nunca usufrui, ela tá sempre, ai não, mas isso é gasto, ai não, mas isso é gasto. Então ela não tem flexibilidade para lidar com o gastar. E lembrando, gente, que riqueza, né, não é quem tem mais dinheiro. Isso é um conceito de metalismo que é lá do absolutismo. O metalismo é quem tem mais metal. Não é, hoje o dinheiro não funciona mais assim. O conceito do 3 de espadas negativo é aquela pessoa que nunca flexibiliza os seus recursos. Portanto, ela vai fazer o quê? Ela vai usar o dinheiro sempre a ferro e fogo. E não flexibiliza para saber quando aplicar, quando comprar uma roupa para ela. Tem gente que tem milhões de reais na conta e anda com o chinelo furado, né? Muito bem, boa pergunta. É isso, pessoal. Amanhã, espero vocês às 9 horas da manhã para a gente falar sobre o 3 de paus e o 3 de ouros. À tarde, né, a gente vai se encontrar às 17 horas para o Wagner Lira Responde. Eu vou falar de ontem, né, sobre a consulta paga e a consulta gratuita. Vou falar sobre hoje, 3 de espadas e 3 de copas. E vou falar também, né, das perguntas que rolarem amanhã no 3 de paus e 3 de ouros. E aí às 17 horas a gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esses arcanos. À noite, às 19 horas, mentoria. Então, separa aí no teu caderninho quais são as tuas grandes dificuldades para você exercer a tua prática de cartomante, tarô ou baralho cigano. Você vai entrar na live, você já vai me chamar e a gente vai participar junto dessa nossa live, tá? Para fazer o quê? Para te ajudar a resolver essa questão de uma vez por todas. Então, a nossa Tarô em Foco amanhã das 19 horas é a nossa mentoria. Eu vejo vocês já no Telegram. Vou fazer aí mais um áudio com alguns insights sobre a nossa maratona de hoje. E eu agradeço a presença de cada um. Obrigado, Amadeu. Obrigado a você que acordou cedinho nesse domingo para estar aqui com a gente falando de arcanos. Não vou deixar de lembrar vocês mais uma coisa. Por favor, coloquem, né, aí uma foto, marca o meu Instagram, @WagnerLiraTarot, para que eu veja, né, a tua foto, né, dizendo papel, caneta e tarô. Eu vou repostar lá nos meus stories e agradecer você. Divulguem essa nossa maratona, é uma forma de contribuir pra gente. E mais ainda, curta e se inscreva no canal lá no YouTube, curta os vídeos, isso também ajuda bastante a gente, tá bom? Deixa teus comentários, que a gente quer saber também o que você está pensando, achando e o que tá mudando na sua vida com a nossa maratona. Que conteúdo quer ver também? Ah, outra coisa também, gente, eu adoro sugestão de conteúdo, eu adoro que vocês digam, olha, vou fazer isso, quero esse e aquele outro, né? Hoje mais cedo eu estava respondendo uma mensagem de um colega nosso aqui, pelo direct, que ele tinha dúvidas sobre o tarô de Osho. Então, assim, gente, hoje eu vou publicar, tá, uma live super importante, com qual tarô eu devo começar, tá? Então, quem tem essa dúvida ainda, com qual tarô começar, hoje no YouTube essa live vai pra lá e você assiste pra descobrir de uma vez por todas qual o melhor tarô pra começar a estudar tarô, tá bom? Um beijo, galera, e até logo mais. Tchau!